Vamos falar agora do Senado, que segue sem resposta sobre a indicação de Jorge Messias ao STF. Tá tudo assim, né? Cri, 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 cri. André Anelli é quem vai trazer as informações para a gente agora. O presidente da República ainda não enviou aquela mensagem oficial da indicação para a Comissão de Constituição e Justiça, hein, Anelli? Ainda não, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula não fez esse envio desde o ano passado, especificamente desde o dia 20 de novembro, quando nas redes sociais anunciou a indicação de Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso em outubro do ano passado. E desde então houve uma movimentação no Senado para primeiro viabilizar a sabatina, que é de praxe, que sempre acontece na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar ou não o nome indicado pelo presidente da República, mas pela falta do envio da mensagem presidencial, essa sabatina que deveria ter ocorrido na primeira quinzena de dezembro acabou sendo adiada, ficou para depois do recesso parlamentar, que só termina no dia 2 de fevereiro, e até o momento o senador Otto Alencar, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a comissão responsável por essa sabatina, disse que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, ainda não recebeu essa indicação do presidente Lula. Aqui no Palácio do Planalto, conforme a gente já destacou dentro desse tema ao longo dos últimos dias, o presidente Lula tem utilizado esse atraso no envio da indicação oficial de Jorge Messias ao STF para que o próprio indicado consiga ter mais tempo para angariar mais votos, uma vez que ele precisa do apoio da maioria do Senado, não apenas na CCJ, mas também a indicação vai à votação no plenário da casa e são necessários pelo menos 41 votos dos 81 necessários, dos 81 totais, melhor dizendo, ali da casa. Então, a expectativa é que na volta do recesso parlamentar, no dia 2 de fevereiro, aí sim o presidente da República faça o envio dessa mensagem e, de acordo com o senador Otto Alencar, a partir da chegada dessa mensagem à casa, a expectativa é em um intervalo de 15 a 20 dias promover a sabatina para depois levar a votação no plenário no mesmo dia e aí sim aprovar ou não, mas geralmente é aprovado esse nome indicado pelo presidente da República. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Fábio Piperno, tá rolando um banho-maria aí com o nome de Jorge Messias? São muito interessantes, né? E triste, inclusive, as conexões e tudo que tem atrasado isso, né? É evidente que não é o nome da preferência, por exemplo, do todo-poderoso senador Alcolumbre, que já mandou pro freezer lá atrás também a indicação de André Mendonça. Esse roteiro meio que se repete agora. E nos últimos dias, houve indicação do novo presidente da CVM, Otto Lobo. Muito bem. Otto Lobo é um nome que agrada muito ao Centrão, e ele conseguiu o milagre, inclusive, de chegar à CVM, no governo Bolsonaro, e agora ele é, inclusive, promovido, né, alçado, o cargo maior e tal, pelo presidente Lula. Mas aí você fala, pô, mas que mistério é esse, né? Qual o magnetismo que esse personagem exerce? É que ele tem ótimas conexões com o Centrão. E ele já, segundo, né, parte aí da boataria, já teria ido para lá. A indicação dele já seria uma espécie de, digamos, compensação ao Centrão para dar o sinal verde ao Messias. Tudo parte de negociação, você viu, né, Langani? Inclusive negociação de pessoas para que se chegue aos objetivos, neste caso a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. O problema, segundo a CCJ, é que o presidente da República ainda não enviou sequer a mensagem oficial. Pois é, né? Todo esse atraso, Evandro, é muito triste, porque a gente já viu isso acontecer com o André Mendonça. Agora a história se repete e por um interesse do roteirista. E o roteirista é Davi Alcolumbre, né? Novamente segurando toda esta votação, né? Eu vejo que a gente tem que tirar isso da frente e não ficar refém, eu não diria nem refém do Centrão. Nesse caso, a gente está refém apenas do presidente do Senado, porque a gente sabe que a preferência
preferência dele seria o senador Rodrigo Pacheco. E o que tem de interessante também nessa história, Lucas, é que o nome de Jorge Messias, embora ele seja bastante alinhado ao PT e à esquerda no país, recebeu apoio inclusive de boa parte da bancada evangélica, que tem vários dos seus integrantes bem alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a maioria de centro-direita, só que enxerga no nome de Jorge Messias uma representatividade ainda maior desse grupo também no Supremo Tribunal Federal. E mesmo assim, com a força que essa bancada tem, isso não é capaz de mudar ou de alterar as decisões que são tomadas por algumas pessoas ou, nesse caso, com o protagonismo de Davi Alcolumbre, que já indicou desde o início que não queria Jorge Messias naquela cadeira. Veja que interessante o que você está colocando aqui, Evandro, né? A bancada evangélica, que deveria ser oposição ao governo Lula, pelo menos eles se vendem assim, você já disse na sua fala, pô, nem com o apoio deles está dando certo. Por incrível que pareça, a bancada evangélica vota muito de acordo com o PT, assim como os bolsonaristas sempre votaram muito de acordo com o PT, o que é lamentável. E eu fico muito triste também, né, como o Gani estava colocando aqui, que são tudo negócios, a gente está tratando ali de interesses políticos. Chega a ser risível eu falar aqui que a função do Senado é analisar se o futuro ministro ele tem notório saber jurídico e reputação ilibada. É isso, esse deveria ser o verdadeiro interesse do Senado ali. Mas, convenhamos, a essa altura do campeonato chega a ser até bobo eu cobrar isso deles, porque nunca foi do interesse do Senado garantir que fosse colocado alguém ali com notório saber jurídico e reputação ilibada. Sob a indicação do Jorge Messias, é natural que o Lula esteja colocando mais uma pessoa muito próxima a ele, mais um preposto dele, né? Já colocou o Flávio Dino, que é muito próximo a ele, colocou o Zanin, que era advogado pessoal dele, e agora tenta colocar aí o Jorge Messias, que era o tal do Bessias, né? O cara que ajudou o Lula com aquele problema dele em relação ao Sérgio Moro, né? Quando ele até vazou os áudios em que a Dilma disse, tô te nomeando ministro da Casa Civil, você só usa esse papel se você precisar mesmo, que o Bessias tá levando para você. É esse mesmo Bessias que ele está tentando indicar hoje para o Supremo Tribunal Federal. Quer arrematar algo, Piperno? Eu vi quando mencionei a bancada evangélica que você se mexeu. O que foi? Não, é que veja, realmente, eu diria para você que nessas situações, as bancadas mais ideológicas, elas tendem a interferir menos. Porque o que está em jogo é o seguinte, é o cargo da CVM, são nomeações para o STJ, para agências reguladoras. Então, é o toma lá da cá. Eu te aprovo aqui, mas você me cede aquele cargo ali. É assim que vai funcionar. Exatamente, né? Há outros interesses, independentemente do espectro político que se ocupe